Olá, olá, olá. Demorei, mas apareci pra fazer o live, né? Que era pra ser às 21h30 e o live tá acontecendo às 23h15 neste momento. Mas vamos que vamos, né? E o assunto que eu quero dividir com você aqui... Oi, Vidi! E eu quero falar um pouquinho aqui sobre gerenciamento de tempo. E a galera, na verdade, ficou me esperando aí às 21h30. Daí eu tive uns contratempos, coisas básicas, assim, domiciliar, coisas de casa, né? E aí eu tive que dar uma adiada, mas eu vou fazer o live mesmo assim, até porque ele vai ficar salvo aqui. E depois eu vou subir ele no canal do YouTube. Galerinha que tá entrando, obrigada, gratidão, beijo no coração. Amo esses corações subindo. Aumenta o engajamento, me ajuda muito, muito obrigada. Eu tenho umas dicas que eu vou colocar pra você que tá aqui, comigo no live, que eu vou falar sobre gerenciamento de tempo, porque foi uma pedida de um seguidor, ok? E eu acredito que isso é muito, muito, muito importante você saber, que vai fazer com que o seu tempo, ele renda mais e você tenha um dia com resultados extraordinários, tá? É onde você vai entender que estar ocupado é muito diferente de estar produtivo. Às vezes as pessoas estão com a agenda abarrotada de coisa e aquilo não leva ela à produtividade. Aquilo não dá resultado, ela só tá com um monte de coisa pra fazer e isso não é legal. Tá? Porque você tem que aprender a falar não, aprender a delegar, né? Aprender a priorizar. Então você tem que usar algumas estratégias específicas pro seu dia ficar um dia extraordinário. Porque senão a gente fica assim, da hora que acorda, da hora que dorme, ocupado, e com aquela sensação de que no final do dia você não fez niente. Você olha pro seu dia e fala assim, puxa, o dia acabou e eu não fiz nada. Se o dia tivesse 40 horas, eu ainda assim ficaria com aquela sensação de que eu não fiz nada. Oi, Famaia, que delícia você aqui. Saudade de você. Então, assim, eu tô olhando as minhas lâminas do PowerPoint, porque isso aqui tá no meu computador, algumas coisas que eu vou colocar pra você, pra eu ter um norte, porque é de uma palestra, e eu não me perder e tentar deixar esse live assim o mais rápido, sucinto, objetivo possível, tá? Galerinha que tá me comentando, que tá com os coraçõezinhos subindo, que me ajuda aí no engajamento, gratidão. Você que tá aqui comigo, tá só observando, tá só passando, aguenta um pouquinho aí que o assunto vai ser bem interessante. Vai ficar salvo, tá? Você pode depois curtir, comentar e compartilhar com esse triângulozinho que aparece na sua tela aí. Então vamos lá. Quando a gente coloca essa questão da produtividade, gerenciamento de tempo, são as dicas que eu vou dar pra você administrar o seu tempo, né? Gerenciar o seu tempo é administrar o seu tempo. Nossa, aí começa. As mensagens todas aparecendo. Então eu vou dar algumas dicas pra você. Eu vim mais tarde, bem mais tarde. Tá? Então, assim, você não tem como administrar o seu tempo pensando que você vai ser o centralizador de tudo, tá? É um milagre, Fá, que milagre é esse? Você vem mais tarde, porque às quintas-feiras eu venho sempre às 21h30, né? E hoje, especialmente, eu vim às 23h, porque eu sabia que você ia estar aqui, Fá. Daí, então eu tô aqui. A lindeza. Vamos lá. Quando você pensa nessa questão de administrar o seu tempo e não se sentir aprisionado, você tem que começar a entender que você tem que delegar funções para outras pessoas. Às vezes a gente é muito centralizador e a gente tá naquele pensamento que só eu faço, só eu posso, só eu dou conta, só eu sou competente, só vai dar certo se eu colocar a mão. Então quando você começa a se distanciar um pouco desse pensamento, você começa a pensar em pessoas que podem te ajudar. E às vezes ajudar com coisas simples, né? Sei lá, às vezes você também tem um vício de que só você faz o malote da tua empresa, só você leva os documentos, só você que faz algumas listas específicas de alguma coisa. É você que faz compras, é você que quer administrar o telefone, você que quer administrar a demanda do teu escritório, da tua empresa, do teu negócio, da sua casa, enfim. Então a gente tem que aprender a delegar. Por exemplo, eu agora, lógico que eu tenho uma filha que tá mais mocinha, né? Com 14 anos de idade. Então eu já consigo delegar algumas coisas pra ela me ajudar que tomavam meu tempo, que roubavam meu tempo. Logo assim, hoje é muito mais importante eu estar
30 minutos que seja, 40 minutos focada no meu trabalho, em produzir, em ler um texto, atender um cliente, organizar uma palestra, fazer uma mentoria, ou ir ao mercado, ou fazer serviço de banco, que são coisas que ela não pode fazer. Tô colocando de maneira bem simples para você entender. Mas ela pode arrumar o quarto dela, ela pode recolher o lixo da casa, ela pode lavar uma louça, ela já pode recolher as roupas do varal, ela pode colocar o uniforme dela de molho, entende? Ela pode reorganizar algumas coisas na geladeira, no armário, tirar o xixi da cachorrinha. Então são coisas que eu fiz o tempo todo, que agora eu posso delegar, porque eu sei que são coisas que ela dá conta de fazer, tá? De acordo com a idade. E eu ganho tempo para fazer outras coisas. Inclusive descansar um pouco, se isso tiver no meu planejamento. Na tua empresa, nos seus negócios, é da mesma maneira. Você tem que detectar algumas pessoas que estão no seu entorno que podem fazer uma demanda A ou B. E aprender a delegar. É difícil, porque quando a gente faz tudo descentralizador, a gente não consegue. É muito complicado, a gente fica com aquela sensação de que vai dar ruim, não vai dar um resultado satisfatório, a gente fica com medo de ter que refazer, e faz parte do processo, porque muitas vezes eu já tive que retomar a louça para lavar, eu tive que fazer algumas coisas que eu deleguei para ela e não foi tão bem sucedido, porque ela também estava em treinamento, ela estava numa fase de adaptação. Na sua empresa também acontece assim. Então você tem que entender que você vai delegar e as coisas não vão sair 100% no primeiro momento. Elas não vão estar pianinho, né? Totalmente alinhada, totalmente funcionando, né? Você vai ter que passar o olho, você vai ter que retomar, você vai ter que dar passar um olhar mais carinhoso naquilo. E vai adaptando, vai lapidando. Então as dicas que eu quero colocar pra você... A primeira delas, liste as suas tarefas. Listar, gente, ó. Canetinha, caderninho, liste as suas tarefas, tá? Então você tem que pegar um caderno com as suas anotações, ou seu tablet, o seu celular, um aplicativo. Já dei várias dicas de aplicativo que você pode fazer isso. O Evernote é uma muito legal que um monte de gente usa, eu uso inclusive. Não importa a ferramenta, tá? Você tem que listar as suas tarefas para você ter uma dimensão do que você vai ter que fazer no dia posterior. Por exemplo, eu já listo as minhas tarefas para fazer amanhã. Joia? É assim que você vai funcionar. Você pode fazer isso mensal, quinzenal, semanal e diário. Você então tem um macro e você vem para o micro para poder fazer isso funcionar no seu dia a dia. A galera que tá entrando, gratidão. Obrigada, obrigada, obrigada. Estamos falando sobre gerenciamento de tempo. Será que eu consigo fixar o comentário aqui? Pera lá. Deixa eu ver se eu consigo. Só um pouquinho, gente, que eu vou digitar aqui. Gerenciamento de tempo. Será que deu? Não deu. Tá, eu publico, depois eu acho que eu consigo fixar, né? Deixa eu ver. Fixar comentário, ó, consegui. Então vamos lá, continuar o nosso live aqui. Legal? Então, assim, quando você lista suas tarefas, você tem uma noção muito maior, né? De uma dimensão do que você tem que fazer. E é importante que essa listagem seja feita assim que você começa as atividades, tá? Então, você coloca uma, enumera, faz uma classificação que faça sentido pra você. Joia? Eu que agradeço, Ângela. Gratidão, tá fixado. Valeu. Obrigada. Então, assim, você tem que determinar as prioridades depois que você faz a lista, certo? Você tem que priorizar. E você tem que colocar ali detectado, isso é da Tríade do Tempo, que é um livro que eu já coloquei em PDF na minha fanpage. A Tríade do Tempo é um melhor livro de gerenciamento do tempo que eu conheço. Todos os coaches usam, os grandes CEOs, empresários usam esse tempo. A Tríade do Tempo. Eu já coloquei em PDF, lá na minha fanpage, na NV, procura lá. Então, assim, você tem que colocar as prioridades. Você tem que entender que importante é diferente de emergencial. Quando que vira emergencial? Quando era algo importante dessa listagem que você não fez por algum motivo, pode ser uma procrastinação, e isso virou emergencial. O emergencial, ele tem que ser feito no susto, tem que ser feito rápido. E às vezes na emergência você toma decisões equivocadas. Às vezes na emergência você faz um péssimo negócio porque você tem que resolver, não tem tempo hábil para pensar, não tem tempo hábil para refazer o que tem que refazer, para se planejar. Você faz
você tem uma ação em relação a isso. Logo, você vai ter pode ser que você tenha aí um probleminha futuro. Você apagou um incêndio porque era emergencial, mas pode dar um problema futuro, porque você não pensou de maneira estratégica, você não colocou pós e contra. Então, tudo que você colocar na sua lista de tarefas, priorize. Separe o que é emergencial do que é importante. Começa a fazer o que é importante para que esse importante não vire emergencial. Porque o que é importante dá para fazer de maneira planejada, com estratégia, delegar função, fazer network, né? Entrar em contato com as pessoas, pensar e repensar sobre, usar mais cabeças para poder pensar junto com você. O emergencial é incêndio. Eu falo que é extintor na mão e chão para quem tá em pé. Legal? Então você tem que saber separar isso, tá? Relacionar essas urgências das emergências e das pendências, tá? Porque por que ficou pendente? Coloca pra você, isso ficou pendente por quê? Porque na hora que eu fui fazer isso, eu atendi uma ligação que eu não devia ter atendido naquele momento, porque você não aprendeu a falar não e você se estendeu naquele telefonema. Porque você se distraiu e você acabou clicando lá no teu WhatsApp e você se empolgou e você clicou no outro e aquele roubador de tempo tirou você do seu foco. É isso que você tem que pensar. Boa noite, galera que tá entrando. Gratidão. Então você tem que pensar que você tem as pendências. O que tá por trás disso? Isso vai virar uma bola de neve. Porque às vezes as pendências, elas são circunstanciais. São coisas que você pode delegar e não delegou, tá lá pendurado, porque você é centralizador. Então você tem que pensar sobre isso de maneira bem racional, ok? E você aplica essa estratégia da lista de maneira bem significativa e organizada. Por quê? Porque isso vai organizar o seu dia. E vai deixar teu dia muito mais dinâmico e muito mais prazeroso. Joia? Então essa é a primeira dica. A segunda dica, tem essa dica da listagem, todas as outras subdicas que eu coloquei, que já é extraordinário, é você planejar isso, né, com os seus horários. Qual é o período que você mais produz? Tem gente que produz muito mais à noite. Eu produzo muito mais à noite. Eu consigo pensar, elaborar, estudar mais de noite. Só que eu tenho uma logística logo de manhã que não me permite ficar muitas horas no computador, muitas horas lendo, estudando, atendendo cliente, porque eu faço atendimento de coaching em outros países que eu tenho fuso horário de 4 horas, que eu tenho fuso horário de 3 horas, de 5 horas. Então agora, por exemplo, à meia-noite aqui, tá amanhecendo na Europa. Então eu tenho que estar ligada, às vezes assim, meia-noite, 1 hora da manhã eu tenho cliente, eu tenho que cuidar disso, só que eu não posso ficar nessa demanda muito tempo, demasiadamente, constantemente. Por quê? Porque eu tenho uma logística quando amanhece aqui pra mim no Brasil, que é às 5h30 eu tenho que estar acordada, porque às 7 horas minha filha tem que estar dentro da escola, eu já faço atendimento de coach numa empresa às 7h30 da manhã e eu não posso acordar exausta, porque eu não vou render. Então como que você vai se planejar em relação a isso? Você vai ver qual que é o período do dia que você rende mais. Você rende mais de manhã? Você rende mais à tarde? É lógico que eu penso que a maioria das pessoas rendem mais de manhã, as primeiras horas do dia, se teve uma alimentação saudável e comeu e dormiu bem. Então você vai pegar essas tarefas mais difíceis e fazer nas primeiras horas do dia. Isso é planejamento, porque você tem mais energia para pensar sobre aquilo. Qual é o problema das pessoas que tem problema com o gerenciamento de tempo, procrastina e não tem resultado? Pega as tarefas mais difíceis e deixa pro final do dia, vai empurrando, deixa pra depois. Faz as mais fáceis primeiro. Quando chega na mais difícil, já tá estressado, já está exausto, não consegue nem raciocinar direito. O que ela faz? Ela procrastina. Daí ela fala, putz, eu vou colocar isso pra amanhã. Aí é uma pendência ou é um importante que vai começar a virar emergencial. Porque você tá se sabotando. O seu cérebro sabe disso, que ele não é besta. Amanhã o que vai acontecer? Você vai fazer de novo. E assim sucessivamente. Cuida disso, isso é muito importante, tá? Então antes de você fazer antes de qualquer tarefa realizada, ela tem que ser uma tarefa planejada, tá? Fica essa dica aí, tá? Eu tenho até coloquei assim, metaforicamente falando, sempre antes de colocar a mão na massa, vale rever a receita. É uma metáfora. Então pega a sua receita lá antes de você começar a colocar os ingredientes na panela,
né? Colocar os ingredientes na baciazinha para fazer seu bolo e ver se todos os ingredientes estão ali. Porque depois que você começou a colocar, você não pode no meio do caminho falar, putz, agora eu não tenho fermento, a minha massa não vai crescer. Você desperdiçou todos os outros ingredientes. Então você tem que cuidar disso, galera, tá? É muito ruim ter que refazer uma tarefa, isso é triste. Muito ruim ter que refazer algo porque você não planejou. Então fica essa outra dica aí. Joia? Procure maneiras diferentes, dinâmicas, diversificadas de realizar essas tarefas. Deixe o ambiente que você trabalha o mais clean possível. Então o mundo exterior é reflexo do interior. Menos é mais. Despolua um pouco o ambiente, né? O teu campo de visão ele tem que ficar um pouco mais harmônico, porque você se distrai com muita facilidade com as coisas que estão no seu entorno. Oi, Léo! Diego, Nerivalda. Então assim, você tem que prestar atenção nisso. Você tem que deixar o seu ambiente motivador, porque aí você consegue ter um gás muito maior, né? Um extra, um plus, para você poder fazer o seu dia agir, fazer o seu dia ser produtivo, na verdade, né? Lógico que vai depender de cada segmento, né? De cada segmento de empresa e, enfim, de cada planejamento que você vai ter na sua vida, tá? Então tenta inovar em relação a isso, né? Deixe no seu campo de visão só as coisas que você vai usar naquele dia. Não fique abrindo abas do seu computador demasiadamente à torta direita, porque você não vai conseguir focar, porque você vai ter vontade de ficar abrindo outras. Quando você abre o Facebook, pior, porque daí vai aparecendo vários gatilhos pra você ir mexendo e vai desviar você do seu foco. Joia? Coloque seu celular no modo avião, use a estratégia do Pomodoro, que é um tomatezinho mesmo, que ele vai ali cronometrando o tempo das tarefas. Mude de tarefas, ok? Não fique mais de 40, 50 minutos lendo, você precisa de um break, de uma pausa pro seu cérebro retomar todo o foco dele e você continuar naquela atividade. Então você muda o foco, levanta, vai fazer algo na expedição, na recepção da empresa, no almoxarifado, na portaria, levanta, vai ao banheiro, toma café, espreguiça, aí dá 10 minutinhos ali pra olhar uma mensagem que tá importante, ou abrir um e-mail que também tem que ter horário. Você já dá uma distraída, porque quando você começa a ver um material que você tem que ficar voltando a folha dele, é porque você já perdeu o foco. Você não lembra quando você lê, você não lembra direito o que você leu, você tem que voltar a folha para ler de novo, você está perdendo a concentração. É um sinal, o corpo fala, presta atenção. Evite os exageros das redes sociais, gente, isso é muito importante. Tenha hora para ver rede social. Pega esses intervalos que você tem que dar uma descansadinha. Tem vídeo no canal do YouTube na NV que fala sobre esses blocos de atividade, o horário certinho, cronometrado e as etapas, o que você tem que encaixar. Então deixa para olhar uma rede social, um e-mail, nesses breaks que você vai dar das suas atividades. Aí você coloca o Pomodoro para funcionar. Bom, agora por 15 minutos eu vou olhar a minha caixa de e-mail tal, que a gente tem mais que uma, eu, por exemplo, tenho 4. Então você vai lá e olha no primeiro bloco uma, intercala, aí vai no WhatsApp, ou faz algumas ligações no outro bloco. No outro bloco pega outra caixa de e-mail. Entende? Isso faz com que o seu dia seja produtivo. Mas isso é o quê? Listado e planejado, tá? Você tem que ter uma boa alimentação, tá, gente? É comprovado, isso não é uma teoria minha, eu não sou médica, eu não sou nutrólogo, eu não sou nutricionista, eu não sou da área fit, nada disso, mas não é que eu só acredito nisso, eu já me fiz de cobaia em cursos com CEOs de desenvolvimento pessoal, produtividade, eu aprendi a biohackear meu corpo. Então assim, pessoas que têm a tendência a comer muito carboidrato nas primeiras horas do dia, ela tem muita sonolência após o almoço. Então tem várias dicas que eu poderia dar pra você aqui sobre isso. Então tenha uma boa alimentação, ok? Coma bem, né? Não, ter uma boa alimentação não é também ficar só de frutinha, só de matinho, não. Ok? Uma boa alimentação é comer o arroz com feijão, um bife, uma salada. Isso é uma boa alimentação. Saiba comer, tá? Então o ideal é que você aprenda a hackear o teu corpo. Não vou dizer aqui que você tem que comer de 3 em 3 horas, de 2 em 2, até porque eu não acredito nisso. Mas aí você tem que ver o que fica melhor pro seu corpo. Dê algumas pausas nos alimentos para poder fazer uma digestão legal. Invista na sua alimentação e no seu sono. Isso é primordial, tá? Invista no lazer. Ninguém consegue trabalhar full time varado de segunda a segunda, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses sem lazer. Às vezes o lazer é um happy hour naquele dia específico que tá na tua agenda, que é irrevogável, pra você estar com a sua família, com sua esposa, com seu namorado, com sua mãe, com seu filho. Dá um happy hourzinho no dia da semana, não mata.
Separa lá 40 minutinhos, 1 hora pra estar ali, jogando conversa fiada fora que seja. A gente até consegue ser produtivo quando a gente tá conectado com essa pessoa. Fora o lazer que você tem que ter nos finais de semana mesmo. Dá um break, dá uma parada. Está onde? Na listagem do planejamento, tá? Então você tem que administrar isso de maneira estratégica, porque senão não vai fluir. Usa a tecnologia a seu favor. Tem um monte de aplicativo. Tem um monte de fluxograma que você pode usar pra te abençoar, pra dar um up na sua vida em relação a isso, tá? Muitos dos empresários, dos CEOs, eles usam os tablets, né, os celulares, enfim, os smartphones para as tarefas do dia a dia. Fica a dica aí do Evernote, que é maravilhoso, é super fácil de usar. Tenha flexibilidade dos seus horários. Você mexer com isso é muito importante. Você não pode também ser muito pianinho, muito rígido. Até porque assim, também vamos pensar que cada um tem uma demanda específica aí, né? De trabalho e tudo mais. Isso, ser flexível com o seu horário ajuda na produtividade. Tá? E dos teus funcionários também. O foco deve ser sempre o resultado final, nesse caso. Então aprenda a administrar de maneira que seja possível aí atender toda a tua demanda, tá? Você precisa pra... que você precisa pra ter um horário flexível legal? Pulso firme, comprometimento, disciplina, aí o negócio vai fluir, tá? Então você consegue ser flexível se você tiver disciplina, pulso firme. Faça algumas reuniões em pé, é legal fazer reunião em pé, tá? Uma vez você está todo mundo naquele padrão sentadinho na mesa, faz reunião em pé. Diversifica, muda a estratégia, é gostoso. Lá, de repente você tem uma área na tua empresa que você consegue ficar todo mundo em pé em volta de um balcão, numa área externa que tem um jardim, não sei, crie. Fazer reunião em pé é muito produtivo, tá? Isso é comprovado neurocientificamente também. São aquelas reuniões rápidas, tá? Também você não vai ficar 1 hora em pé. Aquela reuniãozinha básica tem que fazer tipo 20 minutinhos. Organiza com a galera aí, até 20 minutos dá pra fazer, tá? Que daí você não se estende muito, é uma estratégia tá em pé. Você não fica lá, né, tipo, de bracinho cruzado, já encosta na cadeira e o negócio toma uma proporção. Isso é planejamento. Se você planejou uma reunião pra 20 minutos, não faça ela virar 50. Faça uma reunião de 20 minutos, isso é importante. Estratégia de fazer reunião em pé. Não incomoda ninguém, a galera vai gostar. Então você tem que se programar pra isso, né? Não programe todo o seu dia. Da hora que você acorda, por exemplo, eu acordo 5h40 da manhã e vou dormir meia-noite. Eu não dormi ainda, né? Porque eu não vou dormir meia-noite ainda, hoje vai ser um pouquinho mais. Mas eu não posso comprometer todo o meu dia. Eu tenho que ter uns intervalos pro quê? Quem sabe? Pros boom que aparece, né? Pros imprevistos que entram na minha vida, na minha agenda e ninguém tá livre disso. Se não entrou, uau, tô no lucro. E se entrou, tô no lucro também, porque eu tenho um break. Então não programe todo o seu dia. O ideal é você programar apenas 70% do seu dia. Isso é comprovado, tá? E é possível você resolver tudo com 70% do seu dia programado. Você tem que deixar uns intervalos aí pra você poder fazer outras coisas, ok? Mantenha o horário das suas tarefas de maneira sincronizada. Organize isso, né? Logo nas primeiras horas do dia eu já chego, faço isso naquela sala, vou naquela outra sala, abro aquele arquivo. Faz de uma maneira que fique meio padronizado nas primeiras horas do dia. Isso flui muito, o teu cérebro já está condicionado àquilo. Isso é muito importante, tá? E cuidar para você não... evitar as interrupções, joia? Não deixe para resolver essas questões apenas quando chegar lá na empresa, não. Já vai com isso tudo arquitetado antes. Hoje é o ideal você fazer isso agora, antes de entrar na empresa. Evitar as distrações que eu já comentei, isso é muito importante, ok? Como é que você evita as distrações? Usando essas técnicas do Pomodoro, se condicionar para não abrir as outras abas do seu computador, colocar o celular no modo avião, deixar carregando longe de você, que aí você sabe que você não vai olhar. Tem gente que não pode nem ouvir o barulhinho do WhatsApp, que já quer olhar. Então é uma maneira de você se controlar, tá? Essas são algumas estratégias, né? Você tem que dividir as suas tarefas em blocos. Como eu já falei, lá no canal do YouTube tem vídeo que fala sobre isso. Cuida dessas distrações com o ambiente, inclusive, tá? As agitações que tem na sua sala, fecha a porta, faz uns combinados, uns acordos com a galera aí que trabalha com você, que vai ajudar muito. E em casa é igual, você faz essas mesmas estratégias na sua casa, super funciona, ok?
Você tem, em relação a dividir os blocos, o importante é você dividir com 25 minutos para um trabalho. Você divide blocos com 25 minutos para o trabalho e 5 minutos para descansar. Então você às vezes fica lá 40 minutos trabalhando 50. Se a cada 25 minutos você tem 5 de descanso, depois pode parar 10. Se de repente você pegou 50 minutos direto. Ok? Importantíssimo, usa fone de ouvido. Isso aumenta o teu poder de concentração e de foco. Ouvir uma música de fundo, como eu tô ouvindo aqui agora. Então você coloca uma musiquinha com um volumezinho tranquilo e isso vai deixando você sincronizado, ok? Já falei com a questão do cuidado dos e-mails, tem horário para abrir seu e-mail. Abra pelo menos uma vez por dia, num horário específico. Evita você ficar abrindo ele toda hora, a não ser que você esteja esperando um e-mail extremamente emergencial. Aí você faz uma programação com a agenda do Google, que tem um sininho que vai avisar você na tua tela quando esse e-mail chegar. Ok? Aprenda a sair da emergência. Faça o que é importante para ele não virar emergencial, tá? Como sair da urgência, na verdade, tá? Toda atividade urgente deve responder a 4 perguntas. Por que essa atividade foi urgente? Como que eu poderia ter prevenido ela? Que atividades posso planejar para evitar essa urgência? É possível delegar? Essas 4 perguntas você tem que ter gravado aqui na sua cabecinha. Que daí você vai evitar esses boom aí das emergências. Ok? Bom, galerinha, essas foram as dicas que eu queria passar pra você aqui sobre gerenciamento de tempo. Eu espero que você tenha gostado. A pessoa que pediu isso pra mim foi um seguidor que mandou a hashtag pra mim, gerenciamento de tempo, que eu não me lembro o nome, me perdoa, mas se você que tá aqui, que pediu, manda mensagem pra mim, coloca aqui embaixo pra eu saber. Eu vou subir esse vídeo no canal do YouTube, ok? Com esse tema gerenciamento de tempo. E aí você responde lá, comenta lá, que depois eu respondo. Tá bom? Se você quer saber um assunto específico para agregar valor na sua vida, para somar, que você tenha curiosidade, que você queira saber mais, manda a hashtag pra mim e a palavra por direct, que vai virar vídeo. Vira stories, vira vídeo e vamos que vamos, ok? Galera, gratidão por vocês que entraram, mandou beijo, curtiu aqui, comentou. Eu vou dar uma olhadinha depois com calma. Pra quem só veio espiar, muito bem-vindo, volte mais vezes. Toda terça tem live, às 20h30 você pergunta, né, e responde. Terça, você pergunta, né, e responde. E às quintas-feiras é um conteúdo que eu trago, como eu tô trazendo hoje, sobre gerenciamento de tempo. Joia? Então, super beijo no seu coração, bom descanso, fica com Deus e vamos que vamos. Tchau!